Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em cada um de nós nessa noite de hoje. Feliz por estar aqui nessa noite de segunda-feira, início de março de 2025. Satisfação ter a oportunidade de poder, junto com vocês, conversar um pouquinho, refletir sobre os temas da nossa querida doutrina. Então, hoje a gente vai analisar, é uma continuação da palestra que a Aline começou no sábado, é um pedido do Departamento Doutrinário da Casa, que a gente aproveitasse esse momento do Carnaval para falar um pouquinho do Carnaval na visão espírita, sobre essa ótica espírita e utilizando como base Kardec, Divaldo Franco e Chico Xavier, e os espíritos Manuel Floriano de Miranda, Humberto de Campos e todos os espíritos da falange do Espírito e Verdade do Livro dos Espíritos. Então, esse tema, o Carnaval na visão espírita, ele atrai muita curiosidade de muitas pessoas sobre o que de fato acontece no plano espiritual nessa época, e a gente sabe o que acontece no plano físico. A gente assiste todas as festas, as bagunças, os excessos, mas fica aquela curiosidade dos impactos, das implicações e também do que está acontecendo nos bastidores, onde a gente não está vendo de fato, né, com os nossos olhos da carne. Então, enfim, talvez vocês vão se surpreender um pouquinho com as mensagens e os trechos que a gente tirou dos espíritos que nos trazem as mensagens e nos trazem o que acontece nos bastidores, por relatos do Livro dos Espíritos, como eu falei, de Manuel Filomeno de Miranda e também do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. Então, só para dar um contexto, assim, um panorama, vamos falar um pouquinho para a gente se situar também, qual que é a origem dessa festa do Carnaval, né? Os primeiros relatos, eles aparecem no século VII a.C., na Grécia, mas também existem muitos relatos também da Mesopotâmia, da Babilônia, que era uma festa que antecedia o equinócio da primavera, no caso no hemisfério norte, porque no hemisfério sul o equinócio do outono, né? E isso há 7 séculos antes de Cristo. Mas houve um momento da história que aconteceu, vou colocar entre aspas, uma cristianização dessa festa. E eu falo cristianização porque a igreja dominou também o calendário do carnaval, né? E foi uma espécie de acordo, no sentido de colocar ordem na bagunça, porque também em todas as épocas da humanidade a gente se deparou com a humanidade muito desregrada, e se não se colocasse limites, não existiria assim, períodos assim, de reflexão como a igreja estava querendo implementar. Então, a ideia foi mais ou menos desse acordo assim, vamos organizar, vocês nessa época vão poder se exceder do jeito que quiserem, comam até explodir, bebam até cair, façam o que vem à mente de vocês aí, as loucuras que vocês querem fazer, mas depois desse período, todo mundo quietinho, todo mundo pianinho dentro das igrejas, jejum, cara de santinho. Então, combinado assim? Combinado. Então, combinou-se que 40 dias antes da Páscoa era o período aí para extravasar. Então, esse carnaval mais recente, vamos dizer assim, mais cristianizado, como eu falei, entre aspas, vem do latim carnes levale, que é retirar a carne. Então, esse também tem referência com o jejum que é feito nesse período, né? Então, a ideia, como eu falei, é essa: extravasa-se tudo que tem direito, comete-se todos os
ressaca, do arrependimento, da frustração, muitas vezes até recuperação financeira, porque as pessoas extravasam tanto que até acabam gastando demais. Que esse período, então, de arrependimento, frustração, sirva de um período de reflexão. Então, essa foi uma das ideias dos idealizadores. Eu não sei se isso ainda é efetivo, mas esse é o contexto histórico. E só para fechar um pouquinho desse ponto do contexto histórico, o Carnaval chegou no Brasil através dos europeus, através dos portugueses, no período colonial. E essa parte que a gente vê hoje, mais relacionada a desfiles, a fantasias e tudo mais, é mais recente ainda, vem do período vitoriano, já século XX, e tem influência dos carnavais de Paris, de Veneza e tudo mais. Irmãos, e só um contraponto aqui bem rapidinho, para quem acha que eu vim aqui para descer a lenha no carnaval, falar mal, não é esse o caso. Cabe a nós e a doutrina respeitar o livre-arbítrio, as vontades e o momento de cada espírito. Então isso é pacífico na nossa doutrina. Tem muita gente boa, muita gente legal que adora carnaval, adora a festa, alegria, música, descontração e todos os aspectos dessas manifestações mais culturais de um povo alegre e festivo como é o povo brasileiro. Então, só para linkar, é importante falar isso, porque a nossa doutrina ela não proíbe nada. E por falar nisso, o que a nossa doutrina fala sobre o carnaval? Sobre os gozos do nosso planeta Terra, né? E que tem relação com o carnaval. É pecado? Pode? Não pode? Vai todo mundo para o inferno, no caso do nosso caso cultural? O que a doutrina fala sobre isso? Então, calma, a gente vai destrinchar isso nesse bate-papo, nessa conversa de hoje, porque, como eu falei, a doutrina não proíbe nada, e para isso eu vou trazer a questão 712 do Livro dos Espíritos, que pode dar uma exemplificação muito boa para a gente e um norte nesse contexto. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Isso foi o Kardec perguntando para os Espíritos. Os Espíritos respondem: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí Kardec, curioso, interessado, ele faz mais uma pergunta já em seguida: qual o objetivo dessa tentação? Aí os Espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dado aquele uso desse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, eu sei que nesse sentido Deus é perfeito. Vamos falar um pouquinho. A literatura, às vezes, numa só leitura a gente não consegue extrair toda a profundidade que ela traz, mas Deus nos dá a oportunidade, dá a oportunidade ao homem, à mulher, de crescer e aprender com provas. Agora, Deus também, segundo a questão 712, Deus imprime ali um prazer para que o homem seja impelido também. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo, no sexo. Sabemos que existe uma atratividade. Sexo é atrativo, todo mundo sabe. Para quê? Segundo a explicação dos espíritos superiores, para que o homem e a mulher sejam compelidos ao objetivo,
que é contribuir com o processo da reencarnação. Então, se não existisse, por exemplo, essa atratividade, o que seria do projeto da reencarnação? Então, é só um simples exemplo, né? E esse exemplo é um dos que é a base da nossa vida física. Agora, existem contrapesos, porque eu vou dar outros exemplos aqui, mas os contrapesos vai ter se fazer não descambem para a animalidade, não descambem para o primitivismo também. Então, por isso, por exemplo, para esses contrapesos, nesse exemplo que eu dei, o casamento é um contrapeso, a educação que a gente recebe de respeito ao próximo também é um contrapeso, um freio, vamos dizer assim, para a gente não descambar para o primitivismo e a animalidade. A lei dos homens também, porque não, também serve como esse contrapeso, porque se não houvesse tudo isso, como que seria, né? Então, já existem contrapesos, mas o maior deles deve ser a nossa razão e o nosso bom senso. Mas nem sempre a gente está preparado, e muitas vezes a gente também não está acordado naquela ânsia, naquela excitação dos excessos de pensar com razão e de pensar com bom senso. Então, existem outros contrapesos para a gente pensar nisso. Então, vocês acabaram percebendo que não existe o pecado nos gozos terrestres, vamos dizer assim, mas sim uma linha entre o saudável e o deletério, e a integridade e o vício. E tudo é muito bom sem excessos, né? Então eu citei esse exemplo do sexo, mas, por exemplo, a comida. A comida também pode ser colocada nisso, porque comer demais pode nos levar à compulsão. Mas existe uma atratividade também na boa mesa, porque se não houvesse atratividade nenhuma, quem sabe o nosso organismo ia começar a ter falta de determinadas vitaminas, A gente precisa de energia para as nossas provas. Então, existe também essa atratividade na boa mesa, mas é mais um exemplo de que a gente precisa ter o bom senso também para não extrapolar os limites. O dinheiro, a mesma coisa. Correr atrás do dinheiro, feito louco também, pode gerar um desequilíbrio. Mas o dinheiro também tem uma atratividade, porque se não tivesse atratividade nenhuma, a gente ia simplesmente cruzar os braços e alguém precisaria prover os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, por isso que na questão 712, os Espíritos falam dessa impressão de Deus ter imprimido a atratividade nos gozos. A internet, por exemplo, a internet pode, como um prazer, e é um prazer, e é um bom recurso para ser utilizado, para que a gente possa ir atrás do conhecimento, para a gente se comunicar. Hoje, olha, a internet nos proporciona parentes que estão longe, a gente se comunicar, a gente se manter atualizados, de despertar o senso de colaboração e integração. Então, a internet traz coisas boas, mas ela também pode, se o uso for desregrado, pode se tornar uma desgraça viciante também. Então, vocês percebem que entre o bom senso que deve prevalecer, e uma das missões nossas aqui encarnados no planeta Terra é justamente o desenvolvimento dessa razão, para que a gente saiba o limite entre o certo e o errado, talvez. Mas agora, quanto aos excessos do carnaval, voltando para o nosso tema, né? Aqui eu vou contar um pouco o que os Espíritos falam sobre o funcionamento desse ciclo, que eu falei para vocês, que quem sabe a gente se surpreenda um pouco com isso. Tem um termo que diz assim, sabe, quando une a fome com a vontade de comer. É uma expressão antiga, né?
Mas no capítulo 7 no livro Fronteiras da Loucura, o espírito Manuel Filomeno de Miranda diz assim: a mente desregrada, em busca de emoções inferiores, fragiliza-se perante as influências espirituais deletérias. No livro Novas Mensagens, no capítulo 4 do livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, pelo espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, espíritos que desencarnam em pleno desequilíbrio permanecem presos ao ambiente de suas paixões terrenas. Espíritos que desencarnam em desequilíbrio permanecem presos ao ambiente de suas paixões terrenas. E no capítulo 3 ele fala: a alma, ao vibrar em desequilíbrio, atrai para si a companhia de entidades que se comprazem com o erro. O que quer dizer tudo isso? Essa é a síntese dos comportamentos desregrados do carnaval. Tudo é questão de sintonia. Só para a gente exemplificar, lembrem daquela paixão que todos nós já passamos pelo período que a gente se apaixonou muito, e às vezes a paixão ela faz a gente deixar de lado um pouco a razão. A gente fica sem comer, fica sem dormir, a gente fica só pensando na pessoa. Então, esse é um exemplo de sintonia. E ali na primeira citação que eu fiz do espírito Manuel Filomeno de Miranda, se a pessoa se afunda nos desregramentos, nos excessos, é porque a mente está querendo, já está predisposta a determinadas situações. Então, ele só se fragiliza ainda mais na medida que, bingo, como diz o Jean, né? O Jean conta assim pra gente, se une às influências espirituais deletérias. Então, fechando esse ciclo e juntando o útil ao agradável, existe um esforço dos dois lados. Existe um esforço da gente ter essa predisposição. Puxa, hoje eu vou sair, hoje eu vou pôr o pé na jaca, hoje eu quero festar. E saiba que essa predisposição, do outro lado, também existe uma contrapartida do lado espiritual para isso. Deixa eu dar mais um exemplo. A nossa casa espiritual, essa casa espiritual aqui, ela possui uma porta muito forte, ela possui um cadeado muito robusto e uma chave muito especial com um segredo bem codificado. Mas nada disso se a gente deixa a porta aberta. Imagine, você tem uma casa bonita, que você comprou agora, você começa a instalar todos os elementos de segurança, janelas bem fortes, bem robustas, câmeras de vídeo, cerca elétrica, janelas maciças, tudo para sua segurança. E de repente, quando você vai dormir, você deixa a porta aberta. E ainda uma plaquinha dizendo assim: entre, ladrão querido, a casa é sua. Então é mais ou menos isso que a gente pode fazer com o nosso coração. Só existe quem abre ou fecha a tranca, a porta, somos nós mesmos e só pelo lado de dentro. Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente não pode dizer: fui influenciado, o espírito obsessor se aproveitou da minha inocência, da minha fragilidade. Nada disso. Manuel Filomeno de Miranda conta aqui que existe uma predisposição dos dois lados. Nossa, então a porta que a gente deixou aberta e descuidada, e os espíritos que também estão atentos a essa condição do outro lado, né? E isso faz a gente chegar também num outro contexto importante que acontece nesse momento do carnaval, que é o vampirismo espiritual. Então vamos falar um pouquinho, a palavra é forte, falar um pouquinho de vampirismo espiritual, mas é algo que está correlacionado com esse momento do carnaval, sim, porque se a gente tivesse um aparelho, assim, um binóculo, um aparelho para enxergar o que os médiuns clarividentes enxergam,
nesses períodos, nessas festas deletérias e tudo mais, a gente ia ficar alguns dias sem dormir, com certeza. Nenhum filme de terror seria tão assustador quanto o cenário do plano espiritual que se desenrola em algumas dessas festas, né? Então, no livro, de novo, Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno explica como a sintonia com mentes desajustadas geram vínculos energéticos, é essa palavra que ele usa, vínculos energéticos, explorados por espíritos infelizes. Então são verdadeiros laços energéticos emaranhados, uma coisa bem esquisita mesmo, que no livro dos espíritos é chamado de cordões simbióticos exploratórios. Então, a ligação começa mais ou menos assim. Vocês já viram filme de tubarão, né? Às vezes a pessoa tem um pequeno corte, uma perna, alguma coisa, entra no mar, e vocês sabem que o tubarão consegue, através do faro, dos poderosos elementos ali da sua natureza, farejar a quilômetros e quilômetros de distância na água. Você pensa, puxa, como que é possível isso, né? Então, é mais ou menos isso que acontece quando uma pessoa começa a matutar hoje eu vou matutar nos contextos de sensualidade, por exemplo, nos contextos de droga, de bebida, de crime, de ofensa, porque também nessas épocas de carnaval também ocorrem muitos crimes. Então, você está deixando, com esses pensamentos, seu ferimento exposto para os tubarões também. Então, esse termo, vampirismo espiritual, surgiu porque é exatamente isso que acontece. São sugadas aspectos da tua energia vital. Agora, por quê? Por causa do que você gera. A excitação, o desejo, o prazer nessas situações de festa, promiscuidade, gera uma energia resultante e decorrente dessa energia vital que é captada por espíritos que se comprazem com isso. Lá no plano espiritual, eles não têm mais acesso a substâncias como álcool, como droga, e eles sentem falta dessas substâncias. E qual que é a maneira deles se saciarem? Aproveitando as energias que a gente gera no consumo ou no desregramento dessas substâncias também, né? Por isso que bares, baladas, motéis, cemitérios e tudo mais são lugares preferidos para os vampirizadores. Mas também essas festas e baladas que ocorrem nesses períodos de extravagância e excesso. A gente está focado mais, porque o carnaval ele acabou se tornando esse período de concentração, assim, de enfiar o pé na jaca e tudo é permitido. Então, é por isso que a gente está concentrando um pouquinho mais nesse período. Mas eu acho que vale para outros períodos também. Agora, até agora a gente estava falando num contexto mais individual, de cada indivíduo, e existem algumas lições também dos espíritos, nos livros como Na Fronteira da Loucura, de situações de desarmonias coletivas e também de obsessões coletivas que acontecem no carnaval. Por exemplo, vocês já viram cenas de centenas de pessoas começam a brigar do nada, não só no carnaval, mas às vezes no estádio de futebol, alguma coisa assim. Parece que um contamina o outro e vira uma bagunça e todo mundo começa a se degladiar e se bater. No carnaval também, às vezes você vê nas ruas pessoas brigando, se batendo e tudo mais, comportamentos bem animalescos que vocês percebem que existe uma influenciação ali. Às vezes a pessoa ali está ali pensando em outra coisa, mas como diz o Jean de volta, acabam se conectando naquela energia que são geradas. Então, Manuel Filomeno diz assim: a
concentração de vibrações inferiores em aglomerações promove desajustes em larga escala. Essa é uma das explicações por que pessoas acabam se contaminando por aquele ambiente, aquela situação. E ainda complementa, grandes eventos regados a descontrole energizam regiões sombrias do plano espiritual. O que isso quer dizer? Assim como grandes reuniões e correntes do bem movimentam a luz, quando existe um congresso espírita, quando existe um encontro de evangélicos, quando existe um encontro de católicos, tudo isso movimenta as energias do bem. Agora, o que isso quer dizer? A recíproca também é verdadeira, porque o mesmo ocorre em situações que podem alimentar as sombras. E é isso que Manuel Filomeno de Miranda diz claramente. A coisa é um pouco séria aqui, queridos, porque ele relata que nos meses que antecedem, nesse livro, nos meses que antecedem o Carnaval, ele conta que existem alguns treinamentos nas sombras, treinamentos mesmo, onde os espíritos ficam se preparando, desenvolvendo estratégias, desenvolvendo mecanismos para se aproveitar cada vez mais dessa energia que é gerada em abundância nessas bagunças, né, nessas festas, né? Então, eles estudam bem seriamente para agir de maneira mais efetiva e eficaz no deleite do prazer humano, levando a inúmeros desavisados a atitudes desordenadas e inimagináveis. Então, se a pessoa está com a sua portinha aberta ali, deixou a porta aberta, ele pode ser sim influenciado. Agora, vocês podem perguntar, a gente só está falando da parte mais negativa, mas aonde e qual o esforço da luz no Carnaval, nesse período, né? Então, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda também nos conta que as equipes do bem também trabalham muito nesse período, mais silenciosamente no socorro e no resgate também dos necessitados, dos caídos. Ele nos relata nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, episódios de equipes de socorristas trabalhando sob a liderança de Bezerra de Menezes. Então é bem bonito também. Um trecho aqui só para vocês saberem. Muitas pessoas buscavam a prece com fervor, intercediam por familiares envolvidos nos desregramentos muito comuns nessa época de festejos. Interessante observar que entre os voluntários ao trabalho socorrista havia os seletores de preces. E esses auxiliavam as conexões dos orantes com os núcleos superiores da vida, enquanto aparelhagens específicas acolhiam pensamentos e forças psíquicas que se transformavam em agentes energéticos que irradiavam correntes diluentes das condensações deletérias. Então esse é um pouco dos bastidores da luz também. Vocês percebem que a luz também fica captando mesmo com aparelhos. Eles citam aqui aparelhagens específicas. A gente não tem consciência de como isso é feito ainda. Mas através de aparelhagens específicas são captadas essas energias geradas, porque tem muitos... essa é a importância das pessoas que se recolhem em prece no Carnaval. Olha quantos eventos, de novo, católicos, evangélicos, espíritas, grande parte de jovens que se reúnem no Carnaval para orar, para meditar, para vibrarem no bem. Aqui a gente teve o encontro regional dos jovens espíritas que está acontecendo no período do Carnaval. Então tudo é aproveitado pela luz para o resgate dos necessitados. Então, gente, já meio que encaminhando para a conclusão, não há condenação nenhuma nesses aspectos de curtir uma brincadeira, de se divertir,
de aproveitar o período do carnaval, não existe nenhuma proibição e muito menos condenação da nossa doutrina em relação a isso. A alegria é inerente aos espíritos e, como a questão 712 falou, os gozos também são inerentes aos espíritos, como a gente aprendeu hoje. Agora, mas, todavia, entretanto, devemos buscar ambientes onde predomina a alegria genuína e o respeito ao próximo. Então, há alternativas entre a gente falar, vou me divertir. Existem muitas maneiras de se divertir. Divertir aonde? Há alternativas. A gente que, sabedores desses bastidores, sabedores do que acontece na realidade, a gente pode, por exemplo, como alternativa, reunir a nossa família, ou se a família mora longe, ou a família já não está perto fisicamente da gente, reunir pessoas queridas. Eu tenho certeza que a alegria vai ser em dobro, porque as escolhas ruins são em se divertir com desconhecidos, se divertir com estranhos, que a gente nem sabe qual a inclinação, e numa dessa a gente acaba se conectando de uma maneira errada. A reflexão aqui dessa nossa breve conversa de hoje é que o prazer equilibrado é uma bênção, e os espíritos mesmos nos dizem isso. Mas os excessos levam ao sofrimento, os excessos levam aos arrependimentos, e o poder de evitar o arrependimento está em nossas mãos, está em a nossa condição de evitar que a gente se arrependa depois. Tudo tem seus limites estabelecidos pela natureza, mas o desenvolvimento da nossa razão é o mais importante, porque é a nossa razão que vai definir qual que é o limite, na verdade. Nós somos espíritos livres, nós temos essa liberdade, então a nossa razão ela precisa ser desenvolvida. Isso é parte do nosso desenvolvimento espiritual. Essa é uma das razões porque a gente está encarnado aqui, o desenvolvimento da razão. E a última mensagem de Manuel Filomeno de Miranda: a alegria verdadeira não reside na euforia passageira, mas na paz que nasce do dever bem cumprido. Uma ótima noite a todos, Deus abençoe a todos nós. E que abençoe também.